2005, São Paulo tricampeão do mundo. No Japão tem um pôster maravilhoso com a taça. Nesse pôster tem os jogadores importantes, Rogério Ceni, Mineiro, e tem um dirigente. Esse dirigente está eufórico, sorrindo, em 2005. Agora estamos em 2023. O São Paulo vive instabilidade, deve mais de 750 milhões. Tem um grupo político que domina o clube há anos e anos e anos, e os resultados são cada vez piores. O que acontece com o São Paulo? Marco Aurélio Cunha. Cosme, obrigado pelo convite. Difícil, mas é compreensível que o São Paulino esteja aborrecido, né? Afinal de contas, nós tivemos um título em 2012 da Sul-Americana e só recentemente um título paulista, o que para a trajetória, a história do São Paulo, é muito pouco. Eu creio que parte disso se deve ao continuismo, parte disso se deve a acreditar que ninguém poderia fazer frente ao São Paulo. Eu falo muito isso, que o grande problema do brasileiro é não saber ganhar, é desfrutar demais da vitória e esquecer que tem que prosseguir. O dia seguinte é tudo 0-0. Sim. E você fica compilando seus resultados, falando nos bares, falando nas reuniões do conselho, da sua grandeza, do seu tamanho, mantendo aquele status quo que você entende como vencedor, substituindo pessoas importantes por alguns que você supõe que possam fazer a mesma coisa, e de repente você vê que os outros estão melhorando, estão copiando o seu modelo, aperfeiçoando o seu modelo. Eu dou muito esse exemplo. Tem uma padaria gigantesca, o bairro todo vai lá. Aí o outro vai lá, mas o pessoal está tratando mal o cliente. Aí vai um lá, monta uma pontinha lá, pergunta, o que é bom ali? Ah, lá é bom pão à tarde. Vamos fazer um pão melhor. E vai, daqui a pouco as coisas se invertem. E o outro vai dizer, tomaram os meus clientes. Tomaram porque ele deixou. Sim. Então o São Paulo está deixando tomar o torcedor, o cliente. Por quê? Porque os outros se aperfeiçoaram, copiando mesmo o São Paulo. O que é bom deve ser copiado. CT de primeira linha, estádios novos. E aí começaram a fazer frente ao São Paulo. Então, mas Marco, agora o São Paulo cuidando do São Paulo. A gente voltou no tempo, estamos em 2005. Vocês acabaram de ser tricampeões do mundo. Quais eram os planos? O que não aconteceu? Porque o São Paulo parou no tempo? Por quê? Como é que é esse processo? Porque muita gente não entende até hoje. Bom, vamos entender. O São Paulo ganhou 2005 e foi campeão brasileiro 2006, 2007, 2008. Verdade. Num título inédito, um tricampeonato inédito, com o mesmo treinador que era o Muricy Ramalho. O Inter também teve um período de glórias, mas ninguém foi tricampeão como o São Paulo. E o que acontece? A partir dali começou a desfocar o que o São Paulo precisava continuar fazendo. Pô, nós somos os soberanos. Esse soberano destruiu muito a iniciativa de prosseguir. Mas quem que pensava isso? O presidente, era um clima, o conselho? Vamos entender, é um clima. É um clima daquilo que eu posso dizer que é de satisfação, enfado. Quando você está plenamente satisfeito. Ganhando tudo. Ganhando tudo. Ninguém vai chegar perto da gente, ninguém vai conseguir fazer nada. Aí nós tivemos um ótimo campeonato em 2006, 7, 8, 9. Sim. Perdemos um jogo do Maracanã com um pênalti que mandaram voltar, absurdo, absurdo. E o Flamengo foi campeão no Brasileiro. Até então a gente mantinha o padrão. É verdade. Mantinha o padrão, disputando passo a passo. Aí em 2010 começou um pouco a dificuldade do São Paulo. Houve aquela questão do Morumbi na Copa e aquela questão política. Então isso desfocou muito o presidente Juvenal. Então tá, aproveita, destrincha isso, porque eu falei com o Juvenal na época, ele estava super eufórico, de repente, o que aconteceu? Por que o São Paulo perdeu a sede da abertura da Copa do Mundo e da final? Primeiro, por conta de uma briga pelo Clube dos 13, que o Juvenal e alguns queriam ser protagonistas daquilo, e na época o presidente Ricardo Teixeira foi contra, e aí houve a dissolução do Clube dos 13, com o Andrés fazendo a frente a isso, eliminando as parcerias que ali havia, e aí o Clube dos 13 foi dissolvido. Só uma dúvida.
isso aconteceu porque a Globo tinha chance de perder, estava concorrendo inclusive com a Record, essa história de, bom, vender juntos ou vender separados o campeonato. Eu acho que isso foi mais detalhe. A estratégia não era porque ia Globo ou Record. Por que acabou então? Acabou porque havia um ganho de poder por parte ali do Juvenal, do São Paulo, de outros, e o temor pela grandeza do São Paulo naquele momento, né, grandeza sempre, mas naquele momento o poder de resultados, e aí não seria interessante para os outros. E aí houve uma manobra, o São Paulo ficou fora, acabou o Clube dos Três. Mas qual manobra, Marco? Política, bastidor, o Andrés falando com o Lula, o Ricardo inibindo o Morumbi na Copa. Flamengo e Corinthians juntos. Flamengo e Corinthians juntos. Então aí o que aconteceu? O Lula, que era próximo do Juvenal, deu um perdido no Juvenal, essa é a palavra certa. E fez a gestão para construir o estádio do Corinthians, pela Odebrecht, enfim, eu não vou entrar nesses detalhes. E isso atrapalhou o São Paulo no quê? Bom, acabou de perder o... Primeiro, havia todo um modelo de construção, inclusive a permanência do Juvenal num terceiro mandato, em mudança estatutária, ruim. Hoje, eu sempre achei que seria ruim. Votei favoravelmente porque todos falaram, não, é o momento da gente estar junto para produzir o Morumbi na Copa, para fazer o desenvolvimento do São Paulo, não tem ninguém tão gabaritado e tal, aquela história de sempre. E aí ele prosseguiu, houve essa derrota política, houve a construção do estádio de Itaquera. Eu não tenho nada contra construir o estádio, acho que tem que ser mesmo, como foi brilhante a construção da arena do Allianz Parque pelo W Torre, contestado no começo, depois se viu que foi um bom negócio, embora só vá valer para o Palmeiras daqui a 20 anos, mas acho que já vale, porque utiliza, é muito bonito, e vale a pena. Então, naquele momento, acho que desfocou um pouco o São Paulo dos seus principais objetivos, que era o quê? Futebol. Toda vez que a gente sai do futebol para a política, a gente perde e ganha no futebol. E eu falo que os clubes que estão empoderados politicamente, eles esquecem o futebol para construir política. É sempre assim. Eu dei uma declaração que o maior adversário do Flamengo, em 2020, eu falei, pode procurar na internet, o maior adversário do Flamengo é a vaidade, é a soberba. Então o Flamengo já está lá brigando com si mesmo e por isso perde o foco e acaba influindo nos resultados. Quer contratar todo mundo, acha que todo mundo quer o Flamengo, e assim era o São Paulo, e assim será o Palmeiras. Certo. E assim será o Palmeiras. Só para não perder esse contexto, que é importantíssimo, se o Morumbi fosse a sede da Copa do Mundo, ele viraria uma nova arena, seria teoricamente quase reconstruído, né? Isso também atrapalhou, porque o Morumbi... Eu acho que isso ajudou. Ajudou? Honestamente ajudou, porque seria uma obra que o São Paulo estaria devendo o triplo do que está devendo hoje. São Paulo não pagaria aquela obra, se eu não estou errado, era uma consultora importante também. Mas não era chance para fazer uma arena? Eu acho que eu não vejo vantagem esse negócio de arena. Eu acho que é muito modismo. Eu não quero aqui ser perdedor e dizer que estou falando isso porque é o Morumbi. Não. Eu acho assim, é muito modismo. As arenas são boas, são boas. Elas estão próximas. Conforto. Mas o Morumbi é muito confortável. Sinceramente é muito confortável. Tem ponto cego. Lá na Allianz Parque tem também. Na Arena Corinthians chove em todo mundo quando chove. Não tem um lugar que fala, não, aqui é bem coberto. Tem seus limites também. Eu estou sendo sincero. Agora, o Morumbi, a arquitetura do Morumbi, que é do Artigas, é um espetáculo. É um estádio consolidado, estádio de... Poxa, foi inaugurado em 60, em 70, a segunda inauguração. É um estádio antigo, mas sólido. Não é um estádio desmontável. Então você acha que seria eu acho que o Morumbi eu acho, pela dívida que se faria, por poucas mudanças estruturais, porque o campo estaria no mesmo lugar, não ia mudar, ia ser mais o entorno, que eu acho que o governo e a prefeitura têm que fazer isso, especialmente a questão do alagamento do Morumbi pelo córrego Antunico. Já faz tempo que se promete um piscinão, eu mesmo como vereador falei inúmeras vezes isso, mas a obra sempre foi adiada. O Morumbi teve problemas, o metrô não chegou lá, foi chegar muito depois. Era a promessa do Geraldo Alckmin que chegasse o metrô lá, não chegou.
e chegou só agora. Então, muitas obras do entorno foram atrasadas porque o Morumbi não foi colocado na Copa. Isso atrapalhou muito. Mas esse é um processo político. Agora, quando você desvia o foco do futebol, que é a sua marca, para ficar trabalhando em bastidor, agora, por exemplo, são as ligas. Sim. Enquanto alguém ficar discutindo liga, tem que discutir? Tem. Mas enquanto for preocupação individual dos presidentes de clube, fazer parte da liga, o futebol vai sofrer. Mas então, aí perdeu a sede da Copa. O que aconteceu esportivamente? O que aconteceu com o Juvenal? Estava com o terceiro mandato contestado. Como foi, Marcos? Não, vamos lá. Ele já estava um pouco doente naquele período, né? E tanto que ele faleceu em 2015. E era difícil para ele manter o ritmo que ele tinha. Ele tinha um ritmo alucinante. Ele estava o dia inteiro em Cotia, lá no CT, na Barra Funda e tal. E ele é aquele cara que não delega poder, né? Então, existem alguns dirigentes assim. O Eurico Miranda foi assim até o fim. O Petralha é assim. Então, tem alguns que são grandes demais que não admitem que alguém possa ocupar o seu lugar, ocupar o seu espaço. Eles não têm coragem de preparar alguém para o seu lugar. Eles sofrem com isso. Sofrem muito em falar, não, esse vai ser meu sucessor. Porque politicamente não interessa. Existem muitos candidatos, muita gente que quer e tal. Mas o Juvenal preparou quem? Ninguém. Esse é um grande erro. E aí, depois... E aí o que aconteceu? Aí ele colocou o Carlos Miguel. Sim. Que foi uma tristeza. Foi um desastre. O que aconteceu com o Carlos Miguel, na sua opinião? Porque ele foi um ótimo presidente acho que, vamos lá, minha análise, eu tenho gratidão por ele, porque eu comecei como médico lá na gestão dele, no Profissional de São Paulo. Foi o Galvão, Dalora e depois ele. E foi ele quem me colocou como médico, a pedido dos jogadores, como médico da equipe principal, na ausência trágica da morte do Zé Carlos Ritt Azevedo, que era um médico maravilhoso, meu mentor. Teve um tumor cerebral, faleceu. Então eu fui colocado no lugar dele, meio temporário, e fiquei. Todo mundo queria que eu ficasse, eu fiquei. Então o Carlos Miguel era um cara jovem, 38 anos, e talvez muito monitorado pelos grandes cardeais de São Paulo. O pai dele, Riaidar, pelo próprio Dr. Galvão, pelo Laudo, pelo Manuel Raimundo, pessoas da Lora, pessoas que tinham realmente relevo na história de São Paulo, vendo aquele jovem moço sendo presidente de São Paulo, felizes com aquilo, mas ali, olhando, né? Então, ele não teve talvez a autonomia do livre pensar, né? Sim. E dessa segunda vez ele já não tinha mais esse outro comando. E a primeira coisa que ele fez foi romper com quem o criou, que foi o Juvenal. Na verdade, ele criou o Juvenal como diretor de futebol, o Juvenal acho que retribuiu colocando como presidente do clube, mas ele estava afastado há muito tempo do futebol, do São Paulo, de tudo. E, obviamente, a máquina elegeu o Carlos Miguel, que eu fui contra, que eu fui oposição. Você via quem que deveria ser o presidente? Na verdade, eu seria candidato, mas para juntar a oposição, nós colocamos o Calil Rocha Abdala. Verdade. Né? E eu seria o mandante do futebol. Houve aquele problema todo que ainda era a questão do Morumbi, que ainda tinha a discussão de fazer as coisas e tudo mais. E aí foi 2012, acho. E a Copa foi 14. Foi 14. Foi exatamente isso. Então, a saída do Carlos Miguel foi um horror para a história do São Paulo. Foi. Então, com suspeitas e suspeitas de negociações, namorada indo negociar em nome do São Paulo, umas coisas absurdas que a gente não estava acostumado a ver. No São Paulo, não. No São Paulo, não. No São Paulo, é verdade, não. sim. Olha, como eu sempre fui opositor, eu não tenho a menor ideia de como foi isso, porque eu não estava lá. Eu fui oposição, eu fiquei fora. Não, mas a sensação de... Sensação de desequilíbrio. A minha opinião é desequilíbrio. Falta de equilíbrio mesmo. Falta de entender aquilo, quanto representava, a tradição familiar. Eu acho que a oportunidade dos negócios vem. O futebol mudou muito. Muito. Tem uma trajetória, aí tem um histórico para falar. O futebol mudou depois do marketing esportivo, depois das placas de publicidade da Traffic, do J. Ávila. Aí entrou o dinheiro que nunca teve. O futebol vivia de quê? De bilheteria. Sim. Fazia 2 ingressos no mesmo lugar, para a renda, você olhava o estado, estava lotado, publicava lá 30 mil. Pô, como pode? Onde foi esse dinheiro? Sim. Então, era assim antigamente, era assim no interior. Então, nossa senhora, estádio lotado, a renda dividida, o visitante recebia 2 mil, tinha 15 mil no estádio. Sim, uma loucura. Então, era meio isso. Quando entrou o dinheiro do futebol extraordinário, que seria placa de publicidade,
Aí vieram os direitos de transmissão, exclusividade. Eu me lembro do tempo que se dizia que se passasse a televisão ao vivo não tinha público. Sim, Imagina isso, olha como a gente pensava, né? Era uma verdade temporal, mas, pô, você pega todos os estados lotados, televisão ao vivo, pay-per-view, estádio tá cheio, não tira público do estádio, bom jogo, né? E você acha que, por exemplo, Carlos Miguel chegou e encontrou esse dinheirama? Não só ele, desde a CBF. Sim. Desde a CBF, todos os clubes, começou a entrar o dinheiro. E o dirigente que punha dinheiro morreu literalmente, morreu de idade. Aqueles abnegados, o cara que comprava os móveis da escolinha. Sim. Teve o Jorge Zugai, comprava tudo, punha do bolso lá dentro. Marcelo Martínez, comprava na loja dele, punha tudo lá dentro. E punha dinheiro do bolso. Quando inundou de dinheiro extraordinário, começaram a vir os aventureiros. O dinheiro está muito fácil, tem muito dinheiro no futebol. Então começou aí a ter algumas derrapadas de caráter, né? E aí esse negócio é imenso, a Liga, Clube dos 13... Não, mas especificamente do São Paulo, desculpa, Marcos, te interromper, mas claro. A partir desse período também aí o São Paulo começou a não ganhar esportivamente. Então, por quê? Quando está desorganizado, quando você contrata um jogador por interesse financeiro particular, ou vende um jogador com um interesse financeiro particular, você começa a desmontar aquilo que é a tua estrutura. Time de futebol é unido, é perene até onde dá, é estabilidade do treinador, uma série de condições que você consegue construir e ganhar. Sim. E ganhar. Então o Palmeiras está numa fase de construção, vende um, vendeu bem pra caramba, vende outro, mas vem cá, pega o melhor, como a gente fazia lá em 2004, 2003, quando a gente trouxe vários jogadores, quando terminou a lei do passe, a gente soube aproveitar isso, trouxe um monte de jogador dos outros. Eu lembro que o presidente do Goiás dizia, roubaram meus jogadores. Pô, era lei, pô, era, né? Mudou. Grafite, Josué, foi um... Grafite, Josué, vários, né? O então, Danilo. Então o que aconteceu? Aí nesse momento o São Paulo perdeu o rumo. Quando um presidente sai por renúncia, com suspeita e tudo mais, aí assumiu quem? O presidente do conselho, que era o Leco. Então, só um detalhe mais, desculpa, estou interrompendo você mais que o Milton Neves, mas abrindo esse parênteses, eu falei com o Juvenal, Deus o tenha, o Juvenal olhou para mim e falou, olha, eu não coloco o Leco nem como síndico do meu prédio onde eu moro. E aí, de repente, ele se vê 5 anos presidente de São Paulo. Eu me lembro que ele me chamou, ele foi meu sogro e meu filho é neto dele. Então eu tenho um carinho enorme pela família. Mas estamos falando do dirigente. Respeito, não, mas só para você entender, um respeito enorme. Nós rompemos naquele período. Rompemos, até as famílias. Claro que não o meu filho. E chegou um dia, ele me ligou, a esposa dele me ligou, o Juvenal quer falar com você. Eu falei, tá bom. Olha, o São Paulo está um absurdo, nós vamos mudar isso. O Carlos Miguel tem que sair. Foi essa a frase que ele falou para mim. E eu fui até a casa dele. Aí ele me pediu para ajudá-lo, não sei o quê. Tal. Eu falei, tá bom, vamos trabalhar pelo São Paulo, né? Fiquei muito constrangido em fazer qualquer coisa contra o Carlos Miguel por conta do meu início do São Paulo, mas tem coisa que é necessária. E aí ele pediu renúncia, né? Renunciou, espremido por grandes cardeais de São Paulo, reuniram com ele, você tem que sair, então sai e tal, papapá. Saiu, aí veio o Leco, porque era o presidente do conselho. E aí veio uma eleição para o Leco, que eu apoiei. Por quê? Porque na construção disso, se faria um São Paulo livre de muitas pessoas que acompanharam o Carlos Miguel naquela trajetória. Eu, iludido, apoiei. E até vim ajudá-lo em 2016, quando o São Paulo estava quase para cair. Eu estava na CBF. Sim. O presidente Marco Polo me chamou e falou, olha, o presidente de São Paulo quer falar com você. Se for para ajudar o São Paulo, eu te libero uma licença não remunerada. Você vai ajudar o São Paulo, que o São Paulo cair é ruim para todo mundo. Tá bom. Aí eu vim, ele foi em casa, tá bom, vou te ajudar, ajudei e tal. Aí ele perguntou, você não vai continuar, né? Eu falei, não vou. Só fiz o que você me pediu. E voltei para a CBF, ao meu cargo, até porque eu tinha uma dívida com as meninas lá de fazer toda essa... Fiquei 5 anos desenvolvendo futebol feminino, ajudando e tal. Difícil. E voltei.
E o Leco fez o que ele fez. Ele se protegeu com jogadores importantes, como Raí, Lugano, vários. Se for ver, tudo escudo, Rogério Ceni. Mas aqui também não é diferente hoje. Sim. A Muricy, enfim, estão lá, estão ajudando dentro do que podem, né? Teve o Rogério Ceni também, com o Júlio Casares. Sim, É uma repetição. É uma repetição dos fatos. Não, o Leco era um sujeito intimidado, silencioso, mais idoso, que fazia as coisas lá que o grupo mandava. Aí ele se sentiu, acho que, no meio do fogo amigo e trouxe todo mundo de volta para si, que é a gestão Casares hoje. Sim. Que é a gestão Casares hoje. Então, a gestão Casares hoje, as pessoas que lá estão, quase todas estavam com o Leco. Entendeu? Então, isso é uma continuidade. E o que faz? Cria-se um centrão enorme, porque o colégio eleitoral é mínimo. São 280 conselheiros lá. A maioria muito idosos, que não frequentam o clube por razões justas, né? Então, aquilo que eu defendia muito tempo atrás, que era esse conselho vitalício que dava poder ao clube, dava respaldo a erros e tal, deixou de existir. Ele existe na prática, mas existe na regra, na prática não existe. Aí se homenageia um, se homenageia outro, tal, e fica essa política de 150 que elegem quem quiser, a ponto de perder uma eleição estatutária que se mudava tudo, prorrogava o mandato dos conselheiros em mais 3 anos, sem eleição. Você imagina isso? Logo no primeiro ano. No primeiro já mais 3. Aí nós tivemos uma campanha forte no clube e o clube rejeitou essa proposta. Havia, não lembro bem quantas, acho que eram 24 propostas, reduziram para 10, que foi para a Assembleia Geral. Negaram. Não passou. Não passou. Aí o que ele fez? Vamos fazer outra mudança estatutária só para reeleição. E aí conseguiu. Aí fez tudo o que podia, inclusive na semana da viagem para a final da Sul-Americana, só se falava em reeleição. Sim. Fez no clube os votos lá para os associados pela reeleição. E se fez de tudo para fazer a reeleição. E o preço foi o São Paulo lá na final, com o Del Valle, perder a partida, porque não havia foco. E agora, então, para não perder o foco também aqui, nesse período que o São Paulo teve o Leco, teve o Carlos Miguel Aidar, como é que estava o Refis? Como é que andou o Refis? Como é que andou Cotia? A impressão que todo mundo tem é que ficou parado no tempo. Eu falei foi bem. Falei com o Turíbio, ele disse que... O Turíbio tem dois lados, né? Um que foi chamado para ajudar, e veio elogiando todo mundo, que é meu grande amigo. Sim. Depois se decepcionou profundamente, que tudo que ele falou não foi aceito. E puseram pessoas que ele mesmo trouxe para o lugar dele. Entendo. Né? Ele mesmo indicou uma pessoa que ficou como coordenador médico de São Paulo. É uma questão de escolha, mas só para entender o mecanismo. O mecanismo é cruel. Então o Turíbio saiu. O Refis estava exatamente como eu deixei em 2000 quando eu cheguei em 16 e fui ver o Refis, estava exatamente como eu deixei quando eu saí do São Paulo em 2010. 6 anos parados, então, sem esse novo maquinário. Porque, sabe, a televisão pega, então é boa. Né? Eu lá em casa, a televisão pega. Mas a televisão é boa, tá pegando, tá ótima. Comprar outra para quê? É esse o espírito. E sendo que tecnologia, infelizmente, você tem que gastar. Você tem que renovar, você tem que estar com o fabricante dando o seu, pegando o novo, constantemente se renovando com o computador. Telefone celular, você tem agora o 15. Sim, porque quem tem o 8, puta, olha o 8, mas funciona, fala, mas presta. Então, porque o reflexo vem até hoje, por exemplo. O São Paulo, nos 3 primeiros meses, chegou a ter 14 jogadores no departamento médico. Então, isso toda vez que você muda, isso é uma outra história. Então explica, Marco. Toda vez que você muda a comissão técnica, você muda protocolos. Jeito de treinar. Mudou o diretor aqui, não é mais você, é o outro, desce aquele, sobe o outro. Mas era o Ceni estava, na continuidade. Mas continuou um pedaço, né? Esse ano foi assim. Mas muda a metodologia. E aí não tem, na minha opinião, o problema do São Paulo é transição. Transição é assim, você tem um departamento médico, reabilita. Eu sempre defendo os médicos, não por corporativismo, mas é como se você quisesse culpar o hospital pelos acidentes de moto em São Paulo. O hospital recolhe feridos.
recolhe feridas, ele não causa acidente. E o futebol, quem causa acidente é o jogo em si, o trauma direto. Preparação. Mas a maior ocorrência de lesões são as que a gente chama de intrínsecas. O que é intrínseca? É de dentro para fora. Extrínseca é de fora para dentro. Então, dou uma canelada, extrínseco. Intrínseco, pôs a mão na coxa. Então, uma preparação errada. Isso, não sei se é errada, então, mas é mais pesada. Tem que ser adequada, tem que ter muita sabedoria para fazer isso, tem que interpretar bem o calendário, qual jogo eu posso perder, se é que posso perder algum. Maquinário, tecnologia. Os fisioterapeutas são os mesmos, são ótimos. Saiu agora o Sasaki foi pra seleção, que é brilhante na seleção. Saiu o Rosan, que foi uma perda absurda. Porque a experiência do Rosan é um negócio incrível. Foi jogado fora. Incrível, jogado fora. Agora, então, Marco, explica então... Por que foi jogado fora? Porque contestou. Então, porque não pode contestar. Então esse é o ponto. Para a gente não se perder, mas o que, então, por exemplo, você encontrou os mesmos equipamentos que você tinha deixado. Por que você não foi renovado? Por acomodação? Acomodação do espírito de grandeza, ganhamos tudo assim, aqui é assim, deu certo, não precisa... Isso chega no jogador, chega no técnico? Não chega. Só chega a hora que ele começa a perceber que a água bateu nele. Até então, todo lugar é igual. Agora, lógico, se você visita o outro e vê o seu, tua casa é ótima. Minha casa é muito boa. Mas se eu for na casa do meu amigo que mobiliou dele essa semana e comprou novinho, o meu é uma porcaria. Então, não, mas o resultado é no campo, né? No campo. É 1/10 de segundo a mais. Então, tipo, eu acho que mais é o esforço mal elaborado. Então, hoje, por exemplo, também se dá muito valor a tudo que é tecnologia também, passa um pouco da conta. Sim, os caras no iPad lá, o cara tá no meio do treino, delicioso o treino, cara, não, já deu o tempo dele. Pô, isso é um atraso. O futebol precisa deixar de ser... Outro dia eu ouvi essa frase de um grande preparador físico, experientíssimo, que está atuando, e eu gostei muito. Ele falou assim, estão querendo... tabular demais o futebol, metrificar demais o futebol. Não é tanta métrica assim o futebol, tanto que não tem mais gol de falta. Não tem porque não treina, não, tá a perna pesada, sentiu. Pô, eu falo assim, você vai ficar numa fila de banco, meia hora, dói tudo. Você fica 3 horas numa pedra pescando, não dói nada. Por quê? Mental. Então, mas Marco, então, define, por favor, então, o que aconteceu com o São Paulo nesse período? Você acha que hoje o São Paulo não é mais aquele pedaço da Europa aqui na América do Sul? Não é. Por quê? Porque dirigentes, para acomodação política, para ter cargo, para ter posição e votar a favor nesse número de 150 que tem que ter, ficam lá no CT, são eternos dirigentes de futebol, adjunto de futebol, adjunto não sei do que, adjunto de cutia, entrega a cutia para sei lá quem, que nunca teve a visão do que é desenvolvimento de um atleta. Então acaba a política é como você pegar o ministério e dar para um senador que não sabe nem o que ele está fazendo no ministério. Então pega um senador lá, você vai ser ministro da pesca. Sim. O cara não foi nem na água. Então, esse é o problema. Política. Você é obrigado a se esquartejar, porque, obviamente, para ser presidente de São Paulo, ele se esquartejou. E o seu pedaço, esse aqui eu estou dando é seu. E não adianta nem querer trocar, porque senão tem revolta no voto. Esse é o problema. O processo político de São Paulo, que era protecionista bom para o São Paulo, hoje é um desastre. Eu já apoiei esse processo. Hoje eu acho que São Paulo tem que se democratizar ao máximo. Tem que dar o voto direto para o sócio, tem que criar um sócio, eu sempre falei, um sócio torcedor patrimonial, sem desfazer de ninguém. Não é o sócio torcedor que paga R$10 para votar, mas é um sócio que fica lá 3 anos pagando uma mensalidade similar à do sócio que frequenta o clube, 50%, 70%, para ele ter condição. Muitos falam comigo pelo Twitter, pelo Instagram. Pô, eu moro em Fortaleza, tem um grupo de São Paulo aqui enorme, a gente quer ser sócio do clube, mas não vou pagar a mensalidade de quem usa quadra, piscina, joga futebol, não quero pagar essa mensalidade. Tá bom, o cara paga 50%
e participa, aí você cria um programa de benefício para o cara, tal, que seduza e ao mesmo tempo dê rendimento para o clube, que não pode só seduzir, você pagar para o cara ser sócio torcedor, e ao mesmo tempo ele vai ter participação na vida do clube. Sim. É isso. Entendi. Então o São Paulo hoje fica confinado, adulando conselheiros para que eles votem naquele que vai ganhar. E aí ele tem lá o lugarzinho dele para parar o carro, os benefícios pequenos, medíocres. Ingresso, viagem e tal, que alguém acha que isso é bom. E não vê que isso é ruim para o clube. E não querem ceder o seu espaço político. E, Marco, para as pessoas entenderem, dos conselheiros, dos votantes, quanta situação tem quanto a A oposição situação tem 2/3, a oposição tem 1/3. Então, isso vai se... Como a maioria vota para quem ganha, para não perder benefício, então isso se perpetua. Por mais que se esforce, as pessoas falam para mim, você tem que se esforçar, ser oposição. Sim. Primeiro, quando você passa a falar alguma coisa, você quer atrapalhar. Qual é o futuro, então, desse São Paulo? Se o São Paulo ganhar algum título importante, é ao acaso ou não tem uma estrutura filosófica clara? Como é que é isso? Hoje o São Paulo e a maioria dos times endividados estão sonhando com a Liga. Sonhando com a Liga. É mais ou menos assim. Eu não vejo a hora da minha avó morrer para eu pegar a casa dela, para pagar minhas dívidas. E depois eu paguei minhas dívidas, eu construo outra. Entendeu? Então é isso. A Liga é isso. A Liga vai servir para os clubes pegarem esse dinheiro adiantado e tentar saldar suas dívidas ou fazer mais loucuras. Ou ser autoral. Agora eu posso gastar porque a minha avó morreu. Então a Liga chegou. Aí é fácil administrar. É fácil. Fala que nem agora, o balanço São Paulo positivo. Eu aprovei o balanço. Pô, como que você aprovou? Porque eu sou uma pessoa correta. Aprovei porque contabilmente está certo. Mas é um desastre. Por quê? Ele só foi superavitário, como cansam de bravatar, porque entrou o dinheiro do Casemiro e do Antony. Cara, morreu meu tio, eu recebi um dinheiro, pus da minha empresa, ela é positiva. Mas estava devendo não sei quanto a empresa. Não, mas olha aqui o balanço. O dinheiro do meu tio salvou. Agora, Marco, se conhecendo bem demais os conselheiros, há alguma chance do São Paulo se transformar em SAF? Eu acho que a SAF é assim, tem uma SAF para cada um. Sim. Uma SAF para cada um. Quem é que quer SAF? Está perdido, não tem o que fazer. Você tem uma loja, está devendo um monte, ponto é bom, aí vem um cara e fala, ó, pego pela dívida e te dou um 10%. Cara, puta, vou para casa, fica para você e me paga lá uma quirera para eu ficar vendo televisão. Então a SAF, no fundo, para um clube endividado é isso. E para o São Paulo? Não tem SAF para um clube hoje como o Palmeiras ou o Flamengo. Estou rendendo, por que eu vou passar à frente um negócio que é meu? Então, mas o São Paulo, teoricamente, deve 750 milhões. E aí vai pegar o dinheiro da Liga e vai fazer das tripas coração. Mas você acha que a SAF passa? Eu acho que não passa. Hoje não passa. SAF. Se você perguntar para mim se eu quero uma SAF em São Paulo, não. Se eu vou precisar de uma SAF no futuro, não sei. Pode ser. Porque no imaginário das pessoas também fica que a SAF... Tem 3 palavras agora que eu falo que são fantásticas. Compliance. Tem compliance. Pô, não tem mais nenhum problema. Ninguém mexeu com ninguém. O gerente não pegou uma grana lá por fora. Tem compliance. A partir do momento que você falou que tem compliance, não tem pecado. Não tem pecado. Sim, antigamente era clube empresa, agora virou SAF. Virou SAF, empresa não quebra, banco não quebra, Americanas não quebra. Não quebra. É empresa. Então, essas palavras vêm com um efeito positivo muito além do que são. E a outra é laser, né? O laser tem desde 50 e pouco ali, mas tudo que é a laser é muito melhor, né? Faca laser, compra faca laser, é operado por laser, é uma maravilha mesmo. Mas laser é um negócio que ninguém morre, porque tem laser, entendeu? Então é assim, essas 3 palavras básicas que movem a humanidade, nesse momento aí do futebol, né? Então você vê o São Paulo... Eu vejo São Paulo... Qual o futuro do São Paulo? Preocupante demais, porque pelo modelo político. A reeleição é garantida. Eu acho que é, mas mesmo assim há luta para que seja mais difícil ou que não seja. Eu não vou dizer aqui que é garantida, porque você sabe o que vai acontecer
em setembro, outubro. Não, mas então, para quem tem 2/3 do conselho. sim, mas também, vou falar, é metamorfose ambulante, né? Lá tem muita gente que é metamorfose ambulante. Tá. E eu acho que tem direito de ser, porque Sim. eu estou contente hoje, não estou amanhã, né? Então, mas se não mudar a atual vai estrutura... continuar assim, aí eles vão se pegar daqui a 3 anos, o próprio centrão vai querer ser o cara dele, o cara do outro, a oposição vai ter o seu, e vai ser um pega para capar a próxima eleição, né? A menos que mude o estatuto de novo para beneficiar alguém. Entendi. Entendeu? Então, agora... Agora, eu mudaria o estatuto para o voto direto do associado. Sim, e mudaria o estatuto para o voto do sócio-torcedor, criar o modelo do sócio-torcedor do futebol. Eu torço pro futebol, esse dinheiro vem para o futebol. Eu gosto da social, esse dinheiro vem para a social. E vota todo mundo com algum tipo de diferença. Então, tirando a liga pela análise que você está expondo, o São Paulo vai ficar nesse plano intermediário de vendo Palmeiras, Flamengo, Atléticos, acima ou não? Eu não vejo o Atlético nesse, tá bom, nesse então Palmeiras patamar. e Flamengo. Sim, até que tem a mesma crise de existencial que o São Paulo teve. O Flamengo já está tendo. O Flamengo já está tendo. Mas a estrutura, por exemplo, de um Palmeiras... A estrutura do Palmeiras é financeira. Porque o resto a gente faz parecido, tem igual. Eles só pegaram o nosso modelo e aprimoraram o modelo novo. Você acha que o Palmeiras pegou o modelo do São Paulo e aprimorou? Pegou o modelo que dá certo no futebol, não é do São Paulo. Você vai no Real Madrid, é um modelo parecido. Fui no Paris Saint-Germain, não é nada disso, mas é bom, entendeu? Fui em clubes que têm modelos simples e funcionais. Na Europa tem muito clube pequeno, muito bem estruturado. E tem clube grande que nem é tudo isso que falam. Entendeu? E você vê, o Milan passou por uma sequência de crise absurda, está aí de volta. Então tá. você vê o São Paulo como, Marco? Eu vejo o São Paulo como um Milan que passou por uma fase brilhante, teve a derrocada política, como foi o Milan do Berlusconi, o São Paulo também do Juvenal, e depois a sua sequência negativa de escolhas que talvez não fossem as melhores, e vejo agora do Casares, que fala muito e o resultado ainda é pequeno. Faz uma vitória de 5-0, parece que ganha uma Champions League. Depois perde para um outro adversário um pouquinho melhor, já entra em depressão de novo. São Paulo está tomando remédio, né? Euforia e depressão, né? Tá. Então, só que não vejo solidez nas palavras. Eu vejo muito mais o marketing, que é a origem dele, né? Sim. O marketing, o que é marketing? Marketing é vender algo mais do que é. Senão não era marketing. Marketing é você pegar um produto e transformá-lo em melhor do que ele é. Essa é a grande verdade. Ou pelo menos para os olhos das outras pessoas. Para os olhos das pessoas, para os olhos de quem enxerga menos. Entendi. Para os olhos de quem enxerga menos. Perfeito. Então, para os olhos de quem enxerga menos, o marketing é uma maravilha. Para quem é mais cerebral, mais realista, peraí, não compra isso não, espera um pouco. Vamos ver se esse produto é isso tudo mesmo. Vai perguntar, pesquisa. E aí você chega a uma conclusão melhor. Perfeito. Agora, Marco, você começou no São Paulo quando? 77 eu era estagiário, quintonista de medicina, 78 também, já fazia jogos da base, e 79 eu fui contratado, tipo meio do ano, 79. Então, que São Paulo, vamos falar agora das glórias do São Paulo. Por que o São Paulo se destacou tanto por 3, 4 décadas? Que clube é esse? Era um clube... essa palavra hoje não cai bem, mas era aristocrático, um clube elegante, um clube de pessoas bem-sucedidas na vida, os cardeais e tudo mais, e que faziam daquilo o seu motivo de vida. Até porque naquela época, vamos entender, não tinha muita diversão, né? Era Jockey Clube, os caras tem um monte de dirigente de São Paulo que era do Jockey Clube, sim, era do Paulistano, né, onde eles frequentavam, e o clube de futebol era aquilo que eles sonhavam. O futebol veio crescendo nos anos 50, né? E aí eles queriam fazer o futebol, fizeram. A ideia de construir o Morumbi, do Cícero Pompeu, do Manuel Raimundo, do Laudo, foi um negócio fantástico, né? Contrariando qualquer previsão. E esse era um São Paulo de donos, entre aspas, sim, que queriam o São Paulo como motivo de orgulho deles, da vida deles, né? E aí a transformação do futebol em enriquecimento do futebol trouxe também os oportunistas, né? Os caras que veem o futebol como fonte de renda, de receita particular, privada e tal. Eu acho que muita gente fez isso com correção, porque não é pecado você ver um empresário ver uma oportunidade e investir dinheiro em fazer aquilo e tal. Acho perfeitamente lógico. Mas aí começou a ter a distorção.
vamos lá, os capitães desse time foram envelhecendo, morreram, e veio a herança daquela família de 5 filhos que um trabalha e 4 não. E são maioria. Entendo. Agora, pô, você tem milhões de histórias interessantes, mas qual que é a do coração? Qual que você ficou mais emocionado e falou, olha, eu não esperava isso e que São Paulo te deu mais orgulho? Olha, foram várias, né? Mas, bom, ser campeão mundial é incrível, né? Então, você disse contra o Liverpool, né? Que bastidores foi esse que você ia contar lá no programa e eles também acabaram... É que você tem tanta história e não contou. O que aconteceu naquele título de 2005? Primeiro foi a vinda do Leão, que começou muito bem, né? E fez um campeonato legal, a gente foi campeão paulista em 2005, fazia tempo que não era. Mas ele entrou em linha de atrito com jogadores. Mas até que não. Não? Até que não. Aquela história do Japão, não foi uma desculpa, Marcos? Não foi. Eu sou amigo do Leão, fui no casamento das 2 filhas, eu te garanto que não. Ali era um aumento que ele queria, porque ele tinha realmente a proposta do Japão. Ele foi honesto, tanto que ele foi. Mas ele quis dar uma bancada, né? Será que os caras vão... E tinha também uma questão que o Leão mudou muito, né, para melhor. Naquela época ele tinha assim, um excesso de poder, ele queria... Uma vez eu brinquei com ele, ele falou assim, pô, aqui todo mundo não deixa eu fazer nada, eu só mando no campo, né? Eu falei, Leão, se você estivesse no Palmeiras, aqui assim, aqui você manda onde é verde, né? Aqui você só manda onde é verde, onde não é verde tem outras pessoas para mandar. Lá no Palmeiras você mandava, porque lá tudo é verde. Brinquei com ele, né? Mas ele entendeu isso. Aí o Leão saiu, ganhou o Paulista e saiu. Ele chegou a começar a Libertadores, eu acho. É verdade. Ele começou a Libertadores. Sim. Aí veio a proposta do Yasu, que eu conheço bastante, que eu trabalhei no Japão, que é irmão do Kazu, que tem um time e tal, e ofereceu para ele. Aí ele quis fazer uma jogada e o presidente falou, não, se você quer ir, vai e tal. Até porque... tinha sempre um pouquinho de mínimos atritos, mas a turma gostava dele. Teve um atrito só com um cara que eu resolvi, que foi com o Júnior. O Júnior? Num treino lá. Falavam tanto do Ceni, não tinha nada. Nada. O Rogério é muito inteligente, ele sabe o lugar dele, se coloca no lugar dele e quando tem que dialogar, ele dialoga com os caras dele aqui e não vai entrar em atrito com o treinador. Ele sempre foi muito respeitoso. Até com o Muricy, que era um sujeito nascido no São Paulo tanto quanto ele, tal, eles divergiam às vezes, respeitosamente. O Muricy falava, vai pro gol lá que você tem o lugar e tal. Numa boa, tremenda. E eles se davam muito bem. Às vezes o Rogério, o Muricy tá falando isso, tá falando aquilo, não acha, tal, pra mim, né? Sim. Rogério, calma. Tá. Mas, Marco, e a construção de 2005? Então, aí saiu o Leão, foi um problema, né? Porque estava mais ou menos do jeito que estava desenhado para ser com ele, né? 3 zagueiros, acho que até foi ele que fez. Verdade, né? tem razão. E foi legal. A contribuição dele é grande ao São Paulo, o pessoal não lembra, não valoriza. Aí chegou o Autuori, e que me lembra muito uma passagem de São Paulo, quando saiu o Cilinho, chegou o Pepe. Que o Cilinho é aquele cara exigente, brilhante, genial, genioso, que fazia o time jogar. Foi o melhor treinador que eu trabalhei até hoje, assim, no sentido de genialidade, magia mesmo, engraçado, ao mesmo tempo duro, bravo. Os menudos. O trabalho do Cilinho era incrível, né? Tinha erro assim de comportamento, brigar com o cara por nada, aquela coisa do sujeito meio intolerante, genioso, né? Mas recuperava. E quando saiu o Cilinho, só para entender o gancho, o time estava saturado de tanta informação, de tanta cobrança e tal. Ele foi campeão em 85, aí ele ficou 84, 85. Aí ele quis ir embora, enfim. Aí veio o Pepe, que veio uma doçura que você não faz ideia. Né? Aí o time, talvez seja esse fenômeno agora com o Dorival. Eu já vi isso 1000 vezes. Tipo que abraçou. Por isso que é legal você ter história para você comparar períodos e tal. Aí o Pepe veio com aquela generosidade dele, piadista, tal, um intuitivo como pouca gente eu vi. Nunca vi ninguém tão intuitivo como o Pepe. Falava, vou pôr esse aqui. Porra, contrariava a lógica total. O cara ia lá, desempenhava, entendeu? Então, o Pepe veio, suavizou o ambiente do Cilinho. E São Paulo foi campeão brasileiro, de 86/87. Aí, em 87, começou a diminuir a aula do Cilinho para o time.
começou a faltar, sobrava relacionamento, mas estava faltando prática. Aí o Pepe saiu. Quem volta? O Cilinho. São Paulo de novo recupera o nível, é campeão de 87, né? O Paulista, que valia muito e tal. E nessa época, quando o Leão saiu, também deu uma amenizada um pouco, né? Que ele trabalhava ali né? A pegada era forte. Chegou o Autori, que também era exigente, mas mais light, Marco, tô vendo, calma, tal. E ali, ele também ganhou o time, e pegou numa hora que o time estava arrumado, e ele pegou e criou algumas coisas a mais ali, boas estratégias, e o time deslanchou, foi muito bem, a ponto de ganhar a final por 4-1 do Atlético Paranaense. O time ganhou do Racing lá, jogou um monte, era para ser 4-1, anularam o gol do Mineiro legítimo, não estava impedido. 4-1 lá, você imagina isso, né? Acho que foi 3-1 o jogo, né? 3-1. 3, tem razão. 3-1. E depois a gente teve aquele jogo que também eles puseram um juiz lá que quase derrubou a gente, digamos, de 2-0, né? Aqui no Morumbi. Enfim, aí fomos para a final com o Atlético, também uma rixa danada, o estádio, onde vai ser, onde não vai ser. A gente teve um ganho de bastidor ali. Vocês ganharam bastidores? Mas era justo, até hoje eles reclamam disso. O estádio não cabia. A regra do jogo, a regra da Conmebol tem que ter um estádio para tantas pessoas. Tinha aquele pedaço do colégio lá da arena que não tinha. Eles puseram lá uma arquibancada provisória, que o Corpo de Bombeiro não autorizava. Mas eles falaram, agora cabe, mas não pode usar, né? A Conmebol transferiu o jogo para Porto Alegre. Foi ótimo para o São Paulo. São Paulo. Não, São Paulo sempre foi. Nessa época, São Paulo era muito bom de bastidor, né, Marcos? Isso, foi 1-1. Até pela qualidade dos dirigentes também. Exatamente. E aí a gente veio campeão da Libertadores, focando o Mundial 100%. Passamos um período brasileiro ruim, que até começaram a encher o saco e tal. No fim, o São Paulo pegou no breu e o Grafite também machucou, voltou, trouxemos o Aloysio. E aí foi toda uma preparação. Eu fui para o Japão antes, porque aí tem as diferenças. Para o Liverpool, tudo. Para o São Paulo, o normal, né? E eu bati muito nisso, não aceitei. Não, então, mas explica o que é para o Liverpool tudo e para o São Paulo. O que não tinha para o São Paulo? Vamos lá. Hotel. Os caras, hotel só para eles. Um hotel longe, não sei o quê, que tem tudo. Hotel de primeira. O nosso é um hotel muito bom, mas no meio da cidade ali. Um lugarzinho, um jardim desse tamanho para sair. Quer dizer, isso você fica lá 15 dias, 10 dias. O jogador vai à loucura, né? Aí eu falei, não, esse hotel eu não vou ficar. Não, mas se tiver que ter outro, vocês vão pagar a diferença. Não, quero o outro. Bom, foi um monte de coisa. Eu fui ver um monte de lugar, fui bem antes para ver, lá no meio do ano. Pouco depois, sei lá, setembro, não lembro quando foi. E aí eu fui ajustando tudo que o São Paulo queria, lugar para treinar, como seria, os horários. Aí tá aquela coisa do horário, o cara se treina depois do time, o time demora para sair. Mas tudo organizado. Então você tem que estar atento para que não te passem para trás. Que queira ou não, hoje muito mais, hein? Hoje muito mais. Mas naquela época, você vai comparar, imagina, hoje, vai jogar o Mundial de Clube, vai jogar o Real Madrid com o Colo-Colo. O que você acha que eles vão fazer? Imagina, dá todo o privilégio para o Real Madrid. Então, é assim, cara. Então a gente tinha que trabalhar para que isso não ocorresse. E, entendeu? Marco, no dia da final, qual a grande lembrança que você tem? Tenho duas. Então, duas. Uma, que foi, o Rogério treinou. Primeiro foi uma coisa muito legal que eu fiz, que eu convenci o Marcelo, o Juvenal ficou na dúvida, levar o Raí como representante na delegação, porque era um cara campeão do mundo, um símbolo do São Paulo, vamos convidar. E ele tinha um compromisso lá na Fundação Gol de Letra na França. Falou, Marco, mas não dá, eu não posso ir com o time, eu tenho um jantar lá que arrecada e tal. Você vai do jantar para lá. Mas se eu chegar depois não é chato? Olha só o Raí. Falei, não é chato, é ótimo. Bom, ele foi, treinou, que sensacional. Rachão, jogou os moleques, aqueles moleques tudo novinho, vendo o Raí, Renan, o próprio Ed Carlos, cara, deslumbrados com o Raí, né? E o Raí, impecável. Treinou com o pessoal, tudo, ficou lá, contou como foi, como não foi e tal. Relaxou o time, vocês podem e tal. Foi uma boa coisa. Aí o Rogério, nesse rachão, sente o joelho, um estalido. Marco, rompi o menisco. Deixa eu ver. Troque. Capaz.
Sabia que sim. Nossa. Capaz. Você sabia que sim? Sabia que sim, capaz. Mas não vai mudar nada. Lesão pequena, isso aí, se não vai inchar, o Rosan está aí, nós vamos tratar o Sasaki. Foi todo mundo, outra coisa importante, foi todo mundo, não deixamos nenhum para trás, os coadjuvantes. Foi todo mundo. Isso foi também um pedido meu. Sempre, mas foi. Aí vamos tratar disso aí, você é goleiro, vai bater uma falta, não vai acontecer nada. Depois quando chegar a gente faz uma artroscopia. Você acha? Acho. Vamos ver e tal. E foi. Vamos lá, vai. Cara, que loucura. Ir. E foi com a lesão de menisco da véspera. A melhor atuação da vida dele. Aí fala, você me enganou, né? Falei, não te enganei. Falei que é possível. Né? Mas você sabia, claro que eu sabia, mas é assim mesmo. Então, porque que risco poderia ter acontecido? Nenhum. Claro, mas ele sair no meio do jogo. Mas ele jogar com o menisco... Mas tem cara que joga com uma lesãozinha de menisco nem sabe. Só a hora que manifesta a dor, começa a inchar, aí vai lá, uma lesãozinha degenerativa. O dele foi um taque, né? Então ele jogou com menisco. Jogou com menisco rompido. E a outra foi do grafite, por incrível que pareça. O grafite tinha feito uma cirurgia enorme, lesão ligamentar, que ele fez uma lesão grave. Preparamos 7 meses o grafite, ou 6 ou 7, para ir para o Mundial. Ele jogou até contra o Atlético Paranaense a última partida, entrou nas 2 últimas do Brasileiro, fez gol, foi um espetáculo. E levamos. E por incrível que pareça, Paulo Autório, o time era tão estruturado, que sabe quem entrou no jogo? Só fez uma substituição, nos 2 jogos, a mesma. Sai Aloysio, cansado, entra Grafite. Nenhum cara mudou, não tinha o que mudar. Josué Mineiro e Danilo, vai mexer em quem? Júnior e Cicinho, vai mexer em quem? Os 3 zagueiros, vai mexer em quem? Amoroso e Aloysio, vai mexer em quem? Não tinha. O banco era bom, mas não tinha. É um time... totalmente encaixado, era um castelo de cartas. Se tirasse um, podia cair tudo. Do sistema, né? E o atacante você pode, claro, sempre tirar. Aí, no dia, foi o jogo domingo, né? Domingo de manhã. Foi. O sábado à noite para domingo de manhã, né? Foi. Aí o Rosan me chama às 7 horas da manhã. Vem aqui ver um negócio. Olha o que foi. Olha o joelho do grafite, desse tamanho. Não senti nada. Para falar a verdade, eu lembro que eu senti um estalidinho aqui no treino, mas não foi nada, terminei, senti uma dorzinha. Eu fiz uma reação inflamatória, inchou. Falei, vou puncionar o joelho. Se sair sangue, você está fora. Porque é sinal que houve trauma, agrediu alguma estrutura importante. Se for só líquido sinovial, é inflamatório. Aí eu enxugo o joelho, o Rosan fica com você o dia inteiro e vamos embora. Tirei acho que uns 60 ml de líquido do joelho dele, clarinho, inflamatório puro, do microtrauma que ele teve. O Rosan tratou ele até o fim, aqueceu na beira, chegou, estou pronto, e jogou, entrou no jogo. Sensacional. A sensação do São Paulo era que o Liverpool era grande favorito ou não? Que sensação vocês tinham? Tinha que eram favoritos, porque eles não tomavam gol há 11 jogos, era um time inglês, forte, mas a gente sabia que a gente foi 2 vezes e ganhou as 2, né? Então esse histórico é importante. Fomos 2, ganhamos 2, vamos ganhar a 3ª. Então havia uma confiança muito grande no grupo, e o grupo era muito unido, muito coeso, né? E ali era o seguinte, vamos fechar a casinha e fazer gol, né? Fazer um gol. E tivemos sorte, aquela interrupção do cara lá, quando ele jogou o negócio do Rogério, o time estava... O jogo começou, sabe? Aquele jogo que você começa inferiorizado, e os caras em cima, o cara entrou em campo, invadiu o campo, derrubou a rede. Sim. Puta, graças a Deus. E aí o time estava no campo, se relaxou, entrou no jogo. Aí foi duro, os caras foram melhores, mas a gente foi muito bem também. Então, a hora que ganhou, pô. E Marco, agora pegando uns casos específicos de jogadores que você tem muita proximidade com os jogadores, você... dá uma estrutura, você passa confiança, você consegue recuperar jogadores que até são surpreendentes para a gente na imprensa, que quando a gente tinha contato... O próprio Luizão. Então, não, mas eu vou falar de uns casos específicos. Eu estava no dia da apresentação do Lugano, foi capa do Jornal da Tarde, chegou o jogador do Presidente. Foi. E depois eu cruzei com ele no shopping, ele... me chamou para conversar, olha, eu quero dar certo aqui e tal. Então, eu senti assim, tipo uma pureza. Aí depois ele foi, várias entrevistas que eu já fiz com ele, vocês conseguiram dar um resguardo e tiraram
tudo que ele tinha. Eu soube que ele até pensou em ir embora. Como é que foi isso? Não, ele ia embora. Como é que foi? Explica, Marco, por favor. Essa história é linda e me comove, porque sabe que você tá no CT, 7 horas da noite, todo mundo já foi embora, aí eu sempre era o último a sair, né? O último não sei, mas saía depois de quase todo mundo. Aí eu passo ele na piscina, naquela forca com uma bola pendurada, um negócio na cintura, pum, subindo de cabeça, pum, saía da água, isso aqui, cabeceando. Pô, esse cara, né, tá maluco, né? Aí eu ficava lá, preciso treinar, são melhores que eu, vamos treinar. Terminava o treino, ele cabeceio, passe. Ele e o Rogério Ceni trabalhavam mais que os outros. E aí ele inconformado de não estar em nenhum momento no time. Aí houve um jogo lá no Morumbi e ele não ficou nem no banco. Esse foi o dia que ele falou que ia embora. Aí eu tô com o olho aqui olhando para ele, ele inconformado. Eu peguei um cartão e escrevi para ele assim: calma, paciência, confio muito em você. E passei e dei para ele assim e fui andando. Bom, pra você ter uma ideia, depois do Fenerbahçe, ele foi na minha casa e foi me ver, porque ele ia ficar um dia no Brasil, ia para o Uruguai, e foi lá em casa e falou assim: depois de 8 anos, eu te mostro orgulhoso disso. Que sensação, guardou. Guardou na carteira dele, depois de 8 anos que eu tinha dado aquele cartão para ele. E eu acompanhava muito ele de perto, porque eu sabia que ele ia ser melhor. Aí inventei um monte de coisa. Falei que o São Paulo agora ia ser o time que batia, não ia mais ser o time que eles ficam falando aí, os Bambi e tal. Que apanhava. Que apanhava. Essas brincadeiras, né, que eu fazia, que sempre com o objetivo de crescer, né? E aí o Lugano vai ser a camisa mais vendida do São Paulo em breve, vocês podem guardar isso e tal. E fui fazendo um jogo de cena para que ele se sentisse fortalecido. Teve um outro detalhe interessante. Quando ele estava deprimido, eu sabia que ele ia dar certo, porque era impossível um cara desse não dar certo. Eu peguei e falei: vou almoçar com você hoje, vamos almoçar? Vamos. Aí nós fomos ali na Higienópolis, ali tem um restaurante uruguaio. Sim. La Tranvia. Excelente. Excelente. Aí eu peguei e combinei com o Dario e com o Pedro Rocha. Que sensacional, tem que essa foto. Encontro maravilhoso. E o Forlan ia, só que o Forlan estava no Uruguai, tem uns problemas lá e tal. Aí sentei, cheguei com ele lá, ele olhou os dois, né? Pedro Rocha e Dario Pereira. Falei: tô te trazendo, que você vai ser um deles, em breve no São Paulo. Então nós não podemos perder os grandes uruguaios, você vai ser um deles. E jantamos, almoçamos juntos ali e tal. Então, foi todo um preparo que tem que ter. O jogador, ele é muito sozinho. Porque a transformação dele foi incrível, porque ele chegou todo intimidado e realmente lento, falho, e a gente um jogador do Presidente que ele escolheu. Isso, caneleiro e tal. Foi o Figueira que deu, né? Foi. E você sabe que, porque o Figueira viu isso. O Figueira era muito inteligente, muito brilhante. Um cara muito brilhante é ruim, né? Mas brilhante. E ele era de boa índole, o Figueira, sempre foi. Ele nunca enganou ninguém. Você pode perguntar para qualquer jogador dele, Ricardo Rocha, Lugano, Zé Roberto, os caras amam o Figueira, amam. E ele sabia que ele tinha qualidades para poder jogar no São Paulo. Mas você estava dizendo que o jogador de futebol é muito sozinho? Sozinho demais. Então, tem jogador, por exemplo, que a mulher vai embora, porque não, especialmente os estrangeiros. Não se adaptou, ou tem restrição, ou não faz amigos, são isolados, né? E você tem que aproximar, especialmente os que têm mais dificuldade, que são, às vezes, os mais, eu vou falar uma palavra ruim aqui, me perdoe, os mais ignorantes mesmo, no sentido de formação básica de família, ou cultural mesmo, de ensino elementar. Você tem que ajudar esse cara a melhorar, ler com ele alguma coisa, ensinar alguma coisa. Eu me lembro que o Souza é um inteligentíssimo, o malandro inteligente mais legal que eu conheço. Aí ele estava negociando com o Paris Saint-Germain, ele ia tomar um balão de 500 mil euros, ali na negociação. Pega o telefone, vem cá. Pagaram. Não tinha empresário, sabe? Mas tá errado. É assim. Pergunta para ele. Então são coisas que você pega, passa até do seu limite. Eu me lembro que muitas vezes no São Paulo,
Uma vez eu tive até com o Carlos Miguel uma discussão dessa, eu estava orientando um atleta, ele ficou bravo, né? Depois ele entendeu. Mas eu falei, pô, a minha missão aqui é orientar os caras, não posso deixar o cara tomar balão, ou o cara, Perfeito. né? Pô, quase me tiraram de São Paulo uma vez por causa disso. E eu sempre fui leal aos atletas, e eles leais a mim, né? Careca, né? Careca é meu amigo da minha casa, né? E Marco, agora o caso Rogério Ceni. Quem é Rogério Ceni? Por que ele passa essa imagem, pelo menos para grande parte da imprensa, até os mais antigos que eu me considero, de um primeiro jogador arrogante? Por quê? Porque ele é diferente dos outros. Ele é mais preparado que os outros. Então ele começa a desafiar sem necessidade, muitas vezes. Às vezes com necessidade. Às vezes você ouve umas perguntas que é duro, né? Eu vi agora a entrevista daquele grego que joga viralizou na internet. Que a moça, a jornalista fala com ele se foi um fracasso a temporada dele, né? Você deve ter visto isso. Sim. É genial aquela posição do cara, foi elegantíssimo e falou grandes verdades. Porque eu não aguento mais também ver entrevista falar assim, o que esse gol significou para você? Porra, cara. Então, é que é complicado. Aí o cara fala, pô, não significou nada. Se ele vai falar isso, ele é arrogante. Aí ele fala, não, significou a minha vida. Não é verdade, que amanhã ele vai fazer outro. Então, mas quem é o Rogério Ceni? O Rogério Ceni, o Rogério é um cara que ele é meio desafiador por ter uma intelectualidade acima dos outros jogadores. Ele é conservador, um cara que não gosta muito de gracinha, de brincadeira, de dancinha e tal. Então ele é um cara fora do sistema do jogador brasileiro. Se ele estivesse na Europa, ele seria muito mais valorizado. Aqui ele é muito, mas ele seria muito mais compreendido do que ele é aqui no Brasil, porque ele realmente é um sujeito diferente. Ele pensa, ele fala o que pensa, ele briga pelo que ele acredita. Só que isso, às vezes, gera convicções demais. Aquilo que eu conversava com você na nossa chegada. Sim. Eu acho que as pessoas, às vezes, elas têm que ter um freio, um limite, um respeito, compreensão pelo erro do próximo. Eu já ouvi muita besteira sobre mim, em algum momento e tal, mas eu sempre deixei para lá, respeitei e tentei mostrar que não é bem assim, tal. Eu tive uma discussão uma vez com uma repórter do futebol feminino, que eu mandei para ela, olha, vamos conversar sobre isso, eu posso te mostrar o que está sendo feito. Isso por via interna do Twitter, não sei o quê. Aí ela falou, não tenho nada que discutir com você, o meu trabalho é o meu trabalho, o seu é o seu, não quero esse papo nenhum, e me bloqueou. Que isso? É inversão de valores. Então, mas existe isso. Então, né? Marco, mas eu deixei para lá e respeito. Que absurdo. Mas antes que eu me perca, por que o Rogério Ceni virou o maior ídolo da história do São Paulo? Pelos feitos, pela liderança, por 131 gols, mais de 1000 partidas jogadas. Qual é o jogador do futebol brasileiro que fica num clube tanto tempo com resultados? O problema do futebol é você dar resultados. Às vezes o cara faz um resultado efêmero, curto, e fica na história do clube. Exemplo, Amoroso. Sim, Amoroso chegou, foi campeão do mundo, Libertadores, campeão do mundo, acabou, tá na história do clube. Luizão menos, porque o Luizão não jogou o Mundial. Não jogou o Mundial. Você vê como são as coisas, né? Quem é mais importante? O Amoroso. Sim. Mas o Luizão foi fundamental na conquista do Paulista e na ida ao Mundial pela Libertadores. Artilheiro, pra você ter uma ideia, a chuteira do que ele fez, todos os gols da Libertadores, terminou o jogo e ele me deu de presente. Tá na minha casa, no armário lá, assinada por ele. Ele vai lá de vez em quando e fala, a chuteira que eu te dei. E porque ele veio com as perninhas desse tamanho, todo danado, né? E a gente o Leão falava assim, essas pernas de sabiá vai jogar, não tem como jogar, mas foi super receptivo e provocava o Luizão assim, tipo, não acredito, né? Mas era estímulo a reverso, né? Para que ele provasse. E o Luizão fez tudo isso, né? Então, aí você vê, tem jogador de tudo que é tipo. O Luizão foi curto e importante, o Amoroso foi curto e importantíssimo. O Ed Carlos, quem lembra do Ed Carlos no São Paulo? Pouquíssimo. Foi fantástico naquela final, foi fantástico, jogou muito, né? Teve uma participação super importante no São Paulo. O Renan teve uma participação super importante na Libertadores, entrava como volante, marcava, deu a vida pelo São Paulo. E as pessoas não lembram. Agora, o Rogério tem uma infinidade de feitos.
Por isso ele é o melhor. E o Rogério, treinador, o que você acha? Eu trabalhei quase zero com ele como treinador. Mas vocês mantêm contato? Mantenho. Assim também, ó, à distância. Não é mais... Não, eu sou próximo dele, mas não invado a privacidade dele. Que esse é o grande segredo. Eu nunca invadi a privacidade de ninguém. Eu nunca pedi uma camisa para ninguém. Eu nunca fui lá para dar uma opinião porque eu quis dar uma opinião. Eu sempre espero que as pessoas abram, tenham, não é que venham a mim, não sou pretensioso, mas que tenha um ambiente, né, um clima, né, para que a gente possa discutir alguma coisa. Agora, se não quer discutir, várias vezes eu falei para ele, vem aqui, vamos conversar, tal. Ah, Marco, tá difícil aqui, tal, mas qualquer hora eu vou, tal. E não veio, né. E quando ele saiu, eu mandei uma mensagem para ele, profundamente afetuosa, dizendo, algumas coisas têm que ser revistas, você precisa sair da sua caixa. Falei isso para ele. Estou falando aqui, quebrando a intimidade, né? Porque eu acho que às vezes as pessoas ficam muito fechadas em si. Alguns treinadores europeus são assim, eles imitam um pouco esses caras. Alex Ferguson, fechado, o Mancini, então, nossa, o Mancini, ninguém fala com ele, né? O Guardiola me parece um jeito mais brando, né? Mais acessível, tal. Não sei como é no comando. Mas eu sei informações de quem jogou com alguns treinadores que os caras não ouvem, o cara nem quer falar, nem com o auxiliar fala, né? Talvez vendo isso e algum êxito nesses caras, que isso é personalidade, isso é firmeza, né? Aqui é outro futebol, mundo, né? Se você dividir muita opinião, você não tem a sua mais. Tem isso. Você não pode dividir muita opinião, senão você perde a sua. Você acha que ele foi usado as duas vezes no São Paulo? Primeiro ele acho que foi. Forma eleitoral, nas duas. Acho que foi, mas, por exemplo, se eu fosse presidente do clube, eu teria dado a ele essa oportunidade, mas não estaria usando. Entendi. Eu teria dado a oportunidade, porque eu acho que ele poderia fazer um bom trabalho, eu confio nele, acho ele um bom treinador, mas o que faz o resultado é o que está no entorno do treinador. Até para você chegar para ele e falar, eu acho que aqui está errado. O Rogério Ceni é um que, se você dizer foi campeão no Flamengo? Foi campeão. Foi no Fortaleza? Sim. Não é para questionar o Rogério Ceni, pode questionar o Rogério Ceni no São Paulo. Mas... Por conta desse São Paulo. Talvez por conta desse São Paulo, esse Rogério Ceni, introvertido, mais difícil. Qual foi o apoio que ele teve da diretoria? Não é o apoio na empresa. Não, o Rogério é o nosso técnico. Apoio, não é apoio de bravata. No jogo a jogo não tá. É lá dentro, vem cá, o que foi? Como é que é? Aí eu não quero ser leviano, não sei se houve ou não estou lá. Mas acho que isso ajuda muito a dar certo, né? E provavelmente ele vai refletir sobre isso e vai ter em outros clubes ele vai dar muito certo. Ele é muito bom. Só que eu digo, muita personalidade. Leão era assim. Sim. Muita personalidade, muita certeza de tudo, né? Isso, não colabora com ninguém, nem com o médico. O médico tem certeza demais, ele comete equívocos. É bom ouvir alguém que saiba mais que ele ou que saiba diferente dele. Perfeito. Ouvir alguém diferente é fundamental. E, Marco, última coisa que eu queria perguntar do São Paulo, depois eu quero entrar rápido na seleção feminina. Marco, por favor, o caso Serginho, o que há de injustiça nisso? Porque há muita gente que o São Paulo teria demorado, não teria demorado, Serginho que morreu no Morumbi. Você é um médico conceituadíssimo. O que aconteceu e o que poderia acontecer e o que transformou aquilo? Bom, primeiro, ele foi socorrido, foi legal, assim, em termos de análise jornalística, né? Legal nunca, mas legal do ponto de vista de análise jornalística, o que aconteceu depois. Porque a primeira coisa que a mídia faz, né, e você sabe disso, é o lado acusatório. Vamos pegar as fragilidades, né? Todas as fragilidades. Fragilidades verdadeiras, porque, primeiro, é um ambiente esportivo. Você está num campo de futebol, ele não está no hospital. E até eu tive uma discussão com o Datena interessante, ele ficou bravo comigo, depois a gente se encontra, sou amigo dele e tal. Mas que ele batia muito forte o estilo dele, que estava tudo errado. Eu falei, não está. Um lutador de boxe que cai ali no chão, tal, ele é atendido na hora, ele pode ir para o hospital morrer com concussão cerebral. E não tem o que fazer, é o tempo de transportar e fazer o que tem que ser feito. Um corredor de Fórmula 1, até chegar o socorro, parar, bandeira amarela, tirar o cara da engrenagem, carregar o cara, pôr no helicóptero, morre. Né? Então, e dá muito mais tempo do que os quase 3 minutos que levou para atender o Serginho.
E tem outra coisa. Quando o cara cai no chão, você acha que caiu no chão já entra com o desfibrilador? O que foi? Não sei. Eu tenho que chegar perto e compreender o quadro, né? Imediatamente o Paulo, que era o médico de São Caetano, já fez respiração boca a boca, massagem, entrou a ambulância, que veio, o motorista estava fora, porque era uma determinação da federação, que o cara fica... tinha que ficar meio longe, não torce, aquelas coisas, né? Que ninguém pensa no pior, né? Pensa sempre como é que não dá problema, né? Aí entrou a ambulância, que também não muda nada. Que não muda nada, mano? Nada, a ambulância é um táxi, cara. É um táxi com alguma cobertura de socorro rápido, né? Tem que ter gente muito bem treinada. O que foi importante foi saber que o desfibrilador é importante à beira do campo para ter mais rapidez. Agora, se estiver chovendo, não dá para usar o desfibrilador. Então vamos entender, é carga elétrica, tem que estar seco o sujeito embaixo. Então não é assim tão fácil resolver um problema, sabe? E ele foi rapidamente, eu lembro que eu estava gripado, estava ruim, estava um frio danado. E eu fiquei vendo o jogo do vestiário. A hora que eu vi ele cair, eu falei, esse cara está em parada. Na hora. Eu saí correndo, bati na ambulância, vai lá e tal. Aí eu acompanhei o carrinho trazendo ele até a ambulância ali na beira. Ele foi pro salão médico ali do São Paulo, já entraram com o desfibrilador e levaram para o hospital. Morreu. Estava morto. O que serviu aquilo? Para aprimorar as práticas de socorro rápido. Como quando cai um avião. Eu assisto aquele My Day lá de vez em quando e vejo, né? O que acontece? Falha o parafuso que era fraco para essa carenagem. O cara descobre isso. O cara descobre que o manche travou. Então você tem que aprimorar. Mas o Serginho morreu no campo? Morreu no campo. No campo, caiu? Não tinha o que fazer. O fato é assim, o que é uma ressuscitação? É você tirar de parada cardíaca e o cara sobreviver ou não, ou respirar novamente, o coração bater de novo. Ali você estimula, mas está morto. Está morto. Chegou lá, infelizmente. Foi a pior experiência que teve no jogo. Agora, Marco, falar da futebol feminino. Foram 5 anos trabalhando na CBF com a seleção. Houve momentos bons, houve momentos ruins, houve momentos, acho que injustos, justos, houve momentos de machismo, houve momentos de... O que aconteceu, afinal de contas? Que balanço você faz hoje, depois de afastado? Marcos, já passou tanto tempo. Um balanço totalmente positivo. Totalmente positivo. Eu peguei a seleção feminina num deserto. Era um deserto. Eu vou dar um exemplo fácil para você. Porque eu me lembro que eu fui no Bola da Vez, da ESPN. Sim. Aí estava a Gabriela, estava o João Carlos Canalha e um setorista do São Paulo, que eu não lembro quem agora. Ela me perguntou, por que o futebol feminino não é divulgado, não é isso, não é aquilo? Eu falei, porque não passa aqui na televisão de vocês. Passa golfe, passa motocicleta, Nossa, tá. Mas aqui não passa. Por que não passa? Ela respondeu, boa pergunta. Falei, então vocês cobram coisas que vocês não nos dão. E o exemplo maior disso é que no dia 22 de abril, dia do descobrimento do Brasil, acho que de 2016, o Brasil foi campeão da Copa América, com Marta, Formiga e Cristiane, com 7 vitórias. Isso foi no Chile, eu acho. Acho que foi no Chile, com o Vadão, treinador. Vadão. Não havia um repórter brasileiro. Nenhum. Não foi transmitido por nenhuma TV a cabo ou aberta. Não passou um gol na televisão. E aí cobram de visibilidade. Vamos entender. Você está lá, você programou, você treinou, você deu todos o suporte possível para a seleção. Os adversários, não importa. Fomos lá e ganhamos. Era vaga para a Copa do Mundo da França e Olimpíada em Tóquio. Isso, Olimpíada em Tóquio. E nós ganhamos a Copa América. Foi Tóquio? Acho que foi. Do Rio a gente era, era a sede. Era a sede, acho que foi isso. Valia tudo aquela Copa América. E nós ganhamos. Não tinha ninguém. Ninguém. Falei, vamos ver se vocês descobrem o Brasil agora. Foi um texto que eu escrevi. Nossa. Vocês descobrem o Brasil. Então, não havia nenhuma cobertura, nada, a não ser algumas heroínas aí do futebol feminino, as vibradoras, a Renata, que está lá hoje na Globo, a Renata Mendonça, que me criticava direto. Não, Renata, estou fazendo.
Não, mas o seu lugar é de mulher, não é o seu lugar. Eu não posso elogiar. Então, isso que eu ia te falar. Eu entendo. Eu acho profundamente Houve um sexismo também, uma coisa assim? Pô, houve as avessas. Houve. Eu entendo perfeitamente que a fala dela é justa. Homem não poderia estar trabalhando... Não deveria, possivelmente. Você acha? Não, ela disse. Não, a sua convicção qual é? A minha convicção é que homens e mulheres têm que estar sempre juntos, trabalhando igualmente, com o mesmo nível de qualidade, mesma compreensão, salários, se possível, mesma coisa, agora diferente. Tem cargos que são maiores, outros cargos que são menores, agora na mesma proporção. Se a unidade de negócio for rentável, tem que ganhar igual. Por exemplo, diz que o Brasil sempre teve grandes times, mas psicologicamente as meninas não rendiam e nunca houve um trabalho... Hoje há. Então, mas era verdade? Então... É meia verdade, porque o que acontece? Você chega, aí entra a formação básica das nossas meninas, os meninos, Sim. que eu não estou separando um do outro. Só que você vem, o futebol masculino, ele vem com uma gala, vem com uma força de vencedor, de campeão inibitória dos adversários. O feminino vem também com uma carga inibitória pelas nossas adversárias competentes, que Estados Unidos, Alemanha... antigamente Suécia, Japão, Austrália. Nós temos grandes rivais que têm formação acadêmica muito boa. Tudo vem da universidade. Então são meninas muito mais preparadas socialmente, inclusive. Então cria um status maior, né? Até mental. O problema do futebol brasileiro hoje, masculino e feminino, é mental. É mental. Por que por exemplo, a CBF não permite psicólogos? Mas hoje tem. Então. A feminina tem, mas não sei se é o fato, não sei se isoladamente a psicologia vai resolver o problema. O problema é estrutural. Estrutural foi... É que eu posso falar racismo. Racismo é estrutural. É estrutural. Vamos pôr um psicólogo. Pô, é estrutural. Né? Tem que ter tudo, mas é estrutural. Então, vamos lá, a menina vem da Universidade Americana, joga tudo que é torneio, tem renda familiar boa, formação e tal, ela tem mais status emocional. Né? Isso ganha jogo? Ajuda. E as nossas ainda, e aí entra o lado também um pouco do coitadismo. As meninas, coitadas meninas, não tem nada, nunca tiveram. Havia um discurso de diminuição justo, verdadeiro, mas excessivo, de que elas podem perder porque elas não têm tudo que os outros têm, ou que o masculino tem, ou que as americanas têm. Então cria um álibi muito favorável e justificativa de derrota, que eu sempre combati. Gente, nós não podemos pensar assim, nós temos que ir para cima, nós temos que ganhar e tal. E acho que tivemos um excelente desempenho. O Brasil foi campeão da Copa América, torneio da China, na Copa do Mundo foi desclassificado pela França, um jogo pau a pau, estádio inteiro na França com o dono da casa, perdemos na prorrogação. E a Debinha, a menina tirou uma bola de cima da linha. Na Austrália, a Formiga deu uma bola na trave, no contra-ataque tomamos o gol. Existe uma coisa meio fatídica também. Mas eu acho que hoje elas estão se preparando cada vez melhor. Trouxemos a Pia, fui eu que trouxe. Foi você que trouxe a Pia? Por que você escolheu a Pia? Porque ela era melhor no sentido de relevância, de status. A gente tinha duas para trazer, a americana ou a Pia. Né? A americana não queria, tá bem demais. A Pia aceitou o desafio de ser uma mulher mais velha, adorar o futebol brasileiro, nasceu em 58 58? Ela tem 60, acho que é. Nasceu em 58, na época que o Brasil foi campeão na Suécia, ela foi jogadora, bicampeã olímpica e uma medalha de prata. Eu queria falar, trazer o Ancelotti. Sim. Mesmo nível. E a sua saída, Marco, foi tumultuado? O que aconteceu de verdade? O único tumulto que houve, um litígio entre mim e o mundo feminino, foi quando saiu a Emily Lima da seleção. Sim. E a mim foi atribuída a causa da saída dela. Claro que eu vou falar a verdade, acredite quem quiser. Não foi. Houve quando ela foi para lá, eu falei para o presidente, ela é uma moça que tem muito futuro, ela é trabalhadora, ela é boa profissional, mas acho que ainda para a CBF precisa ser um pouco mais. Vou falar, Cosme, seleção brasileira não é para pouca coisa. Não é o caso dela ser pouca coisa. Não é para gente que... Vale para o masculino. Você pegou agora o Ramon, né?
Você viu, pô, perdeu do Israel, o Ramon é bom, deve ser. Mas, cara, é muito grande aquilo é assustador. É assustador. Você está defendendo a seleção brasileira num campo do exterior, estádio lotado, tocando hino, pressão, resultado. Cara, é assustador. É para quem tem muita casca. Muita casca. Você toma uma derrota, o mundo cai na sua cabeça, todo mundo cobra você. Como que perdeu, por que perdeu? Pô, basta ver o Tite. O Tite tem uma casca danada e tá aí, falando o que quer. Mas a sua saída foi pelo quê, Marco? Eu acho que eu dei 5 anos na CBF. Veio a pandemia, havia já uma vontade de colocar a mulher no meu lugar, eu sabia, o Rogério já tinha me falado sobre isso. Eu falei, Rogério, fica à vontade, aproveita o momento. Mas a Olimpíada no Japão seria o meu sonho, eu morei no Japão, trabalhei 2 anos lá. Pô, tenho os amigos lá, eu levei a pia lá, entrei na federação, sentei na mesa, todo mundo veio falar comigo. Assim, super próximos, né? Ela falou, Marco, não é possível, onde você vai, é assim e tal. Eu falei, esses aqui são meus amigos. E dei a ela todas as facilidades, escolhemos um lugar para treinar, tudo. Aí veio a pandemia. Aí eu falei, pô, perdeu o clima, né? E eu sei que vai ser difícil ganhar. E eu não quero ser colocado com mais uma vez o causador e tal. Porque quando a Emily saiu, depois de uma derrota, acho que 4 derrotas para a Austrália. Foi. E, enfim, o treinador paga o preço do resultado, né? E aí o presidente me chamou, eu estava no São Paulo, tanto que eu nem estava lá, eu fui na minha licença, né? E o presidente me ligou e falou, eu vou demitir a treinadora, tal, e você não dá entrevista nenhuma, eu decidi isso. Presidente, o presidente é o presidente, tá certo, faz o que você quiser. E, obviamente eu também tinha restrições a algumas coisas que aconteciam ali. Não vou me eximir disso. Tinha algumas críticas à forma. E aí o mundo todo caiu contra mim, como se eu tivesse tirado a primeira mulher da seleção brasileira. E voltou o Vadão. Fosse contra a mulher. Isso, aí eu falei para o presidente, busca outra pessoa. Eu sou assim, amicíssimo, né, do Vadão, fui. O venero como pessoa, como treinador, um cara... O que ele fez no futebol feminino, ninguém vai falar, mas ele foi importantíssimo. Tanto quanto o Zé Duarte na pré-história do futebol feminino, o Vadão foi importante nos tempos modernos. Revelou jogadoras que ninguém sabia quem era. Rafaele, zagueira lateral esquerda, está na universidade, ele foi ver. E essa menina, nós temos que trazer, ela nem queria. Vou perguntar para ela, Andressinha. Jogador Debinha, que ele prestigiou, todo mundo falava o contrário do que ele falava. Uma vez foi muito engraçado que foi uma apresentação da seleção feminina lá como é que chama? Convocação. Aí as repórteres, jornalistas, homens e mulheres, mas uma falou assim, mas eu acho que fulana, tal, por que você não fez isso com fulana? Aí outra, por que você não me chamou não sei quem e tal? Falou assim, olha, todas vocês devem ter um time de vocês, né? Eu entendo isso, é normal, as pessoas têm as suas convicções. Agora, eu que sou o treinador, posso ter a minha? Foi uma resposta generosa, como sempre o Vadão foi, sem jamais... Ele foi tão criticado e sempre foi elegantíssimo em tudo. Nunca ouvi falar, o Vadão é um homem sem defeitos. Eu nunca vi esse cara falar mal de ninguém, passava tristezas assim por injustiças e nunca revidou. Esse foi o grande mérito dele, absorver tudo para ele, tirar do peso das meninas. Eu também fiz isso a vida inteira. Tanto que eu falo com elas direto que falo ótimo. com elas. Porque saiu uma imagem que parecia que vocês eram inimigos, mas... Quem? Não, a imagem, a sua saída, porque por ele ser homem e não, ele era isso contra, vai não. ter a vida inteira, porque esse momento hoje é um momento muito da imposição da figura feminina, né? Nem diria só da imposição em parte e também... Empoderamento. Eu acho perfeito. Eu já falei, minha filha é jornalista, me corrige todo dia. E eu me educa para os novos tempos, né? E é preciso, porque eu fui criado numa geração diferente. E eu tenho que me adaptar. Nem sei se eu concordo com tudo, mas eu tenho que me adaptar ao mundo atual. E respeito profundamente o mundo atual. Porém, eu penso um pouco diferente de tudo isso, né? Eu tenho um limitezinho de tolerância de coisas que, às vezes, todo mundo aceita, todo mundo... Não tem nada a ver com gênero, com nada disso. É comportamental. Quando eu falei que o futebol brasileiro precisa se conscientizar mais, nós temos que sair um pouquinho da geração do
sabe? Uma vez o Lugano me falou isso. Falou assim, sabe qual a diferença do futebol brasileiro para o uruguaio? O futebol brasileiro é assim. E o uruguaio é assim. Então, Perfeito. a gente precisa ser um pouco mais sério. E os homens têm que ser mais sérios, parar um pouco. Ah, a dancinha é legal, é folclore, é bonito. Eu também acho. Mas, pô, no 5º gol não precisa dancinha. Sabe? Resolve o jogo. Me lembro uma vez do volante do Barcelona chamando a atenção do Ronaldinho. Como era o nome dele? O cabelo assim, batia e jogava muito. Puyol. O Puyol chamou o Ronaldinho, para com isso. Quer dizer, o que é isso? É respeito. Sim. Menos, né? Então acho que está na hora do futebol brasileiro fazer um pouco menos isso, um pouco menos de coisa desse tipo, né? Acho que tem que ser mais sério, mais focado. E as meninas também, porque a gente vem de uma escola que um imita o outro. Então a seleção brasileira que era do Romário, que virou a do Ronaldo, que virou a do... chegou a passar pelo quem é o outro? Romário, Ronaldo, o próprio Ronaldão, o Ronaldo Fenômeno, Neymar, né? Que são Sim. os comandantes um pouco desse status mais brincalhão. Sim. E só que os caras se bancam, esse é o problema. Esses grandes jogadores se bancam. E os bagrinhos, os beirinha, vão na deles e põem o barco à deriva. E aí, 24 anos sem título, né? 24 anos sem título. E Marco, ó, só uma coisa, você tem obrigação de continuar administrando futebol, porque isso é muito importante. A gente conversa com pessoas importantes de futebol, dirigentes e tal. A sua visão é diferenciada. Então, espero que São Paulo não tente, quando você assumir um outro clube, tente te atrapalhar a vida. Não, eu nem sei se eu quero isso mais, entendeu? O que você quer? Cara, eu nunca fiz plano na minha vida. Nunca. Tudo que aconteceu na minha vida aconteceu, pensei e falei, vou. Eu era vereador, veio a CBF, pô, isso é legal, vou fazer pelo futebol feminino. Juro pra você, eu me doei 5 anos naquele futebol feminino. Só Deus sabe o que eu sofri de coisa assim injusta, de excesso, de querendo fazer coisa errada, eu não deixando, eu fui austero naquele negócio, protegi todas as meninas, todas elas, o tempo todo. As pequenininhas sabem, houve episódios lá que eu as protegi, elas sabem. Só que, claro, havia a necessidade de colocar as mulheres lá. E eu entendi isso, por isso que eu saí de boa, feliz. Você voltaria? Não. Até vou um dia, se for jogar, eu vou junto, vou torcer. Mas como dirigente nunca. Como dirigente, eu não vou falar nunca dessa água, não beberei. Mas eu posso ajudar, posso orientar, posso encaminhar, posso, enfim, dar algum tipo de opinião. Tá. Mas não sei se eu tomaria a frente de um processo desse. É muito desgastante. A gente vai ficando mais... Dá para perceber até no seu tom de voz. A gente vai ficando mais velho. Eu sou jovem de cabeça, jovem de espírito. O corpo, o joelho machucou, mas estou tentando melhorar. Mas eu tenho muita ambição de fazer o bem. Só isso. Mais nada além disso. Não quero nada para mim. Nada para mim. Pode ter certeza do que eu estou falando. Não quero nada para mim. Eu quero ver um futebol brasileiro melhor, as meninas vencendo, os meninos vencendo, a base vindo com mais responsabilidade, com menos cabelinho colorido. Você é conservador, você é chato. Talvez. Mas acho que falta um pouco de seriedade. Para a aula ser boa, os caras têm que ficar em silêncio. O fundão não pode ficar falando enquanto o professor está dando aula. Senão não vai aprender. Mas agora o moderno é assim. Desculpa. Não vai dar certo. Perfeito. Marco, brigadão. Eu falaria com você umas 4 horas, sem dúvida. Eu agradeço Obrigado demais. E... Espero ter respeitado todos, né, que eu convivi. Eu não tenho ressentimento de ninguém no futebol. E quero mandar um grande abraço para as meninas, que façam uma brilhante Copa do Mundo. Vou estar em casa torcendo pela minha querida Rainha Marta, pela Rafaele, por todas elas que representam tão bem as mulheres nesse país. Perfeito. Gente, obrigado, e quem assistiu, sorte de quem assistiu. Obrigado. Valeu, Marco. Obrigado. Obrigadão. Um abraço.